esse monstro sagrado aí, né, na luta e na defesa pelos direitos garantidos fundamentais, o do deputado Sargento Rodrigues, cuja luta diária nós somos testemunhas na Assembleia. Quando você abordou com propriedade o tema, nós gostaríamos de agregar a seguinte situação. A Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, e aí tem que dar nome mesmo, o comando da Polícia Militar, através do Coronel Renato Vieira de Souza, e o comando do Corpo de Bombeiros, através do Coronel Gilvan, eles colocaram, Márcia Barroso, na Polícia Militar um processo de revisão de uma resolução, que é a resolução que trata da assistência à saúde da Polícia Militar. E nesse processo de revisão, eles estão colocando 3 eixos que nós gostaríamos de que os representantes legítimos dos praças e também a autoridade técnica abordassem essa análise. Essa resolução, ela diz o seguinte, no artigo 3º, parágrafo 3º, ele cria a possibilidade da Junta Militar de Saúde, deputado Sargento Rodrigues, determinar a hospitalização do periciado para fins de esclarecimento de diagnóstico. Ou seja, o militar vai passar por uma perícia e a junta, para fim de esclarecimento do diagnóstico, tem poder para determinar a hospitalização desse policial militar. Bom, agora o Código de Ética Médica, no seu artigo 120, ele veda ao médico, além de vedar ao médico, ser perito, né, de seu paciente, certo? Ele também garante que o paciente não seja obrigado a se submeter a tratamento. Então nós gostaríamos que isso fosse abordado. A segunda coisa que está nessa resolução é que ela estatui, Gonzaga, como atribuição do médico da seção de assistência à saúde, é determinar o local em que o policial militar vai cumprir licença médica. Quer dizer, se ele escolher ficar na casa da sogra dele, não pode. Na casa da mãe dele, onde ele quiser, não pode. Exato, e aí nós gostaríamos de saber como é que isso fica diante daquele artigo, do inciso 2 do artigo 5º da Constituição, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se será que a Polícia Militar, através de resolução, o Coronel Renato Vieira e o Coronel Gilvan, eles têm poder, certo? Esse ato é legal deles impor que o militar que esteja licenciado por problema de saúde tenha que se submeter a uma determinação de um médico da SAS para cumprir a licença no lugar que o médico bem entender, certo? E, por último, não, vamos deixar essas 2 questões iniciais para que os 3 e mais o Major Jorge abordem. Por quê? A luta dos policiais militares hoje, eu acho que a grande luta, certo? E que parece que os nossos comandantes ainda não compreenderam, certo? Não compreenderam, é para que a cidadania deles sejam plenas. É que o presidente Lula estava falando, olha, o Brasil está conquistando a cidadania, certo? Perante o mundo. Só que o policial militar, pelo que a gente está vendo aqui, na minha humilde opinião, ele está muito longe dessa cidadania. Então nós gostaríamos, Gonzaga, que você abordasse essa questão aí. Bom, a primeira pergunta da Márcia, se a Aspra tem esses dados. A Aspra não tem esses dados porque eles são tratados como segredo de Estado pelos órgãos da Polícia Militar, pela Diretoria de Saúde, pela CLIPS. Eu já fui pessoalmente e formalmente, por mais de uma vez, na Diretoria de Saúde, na CLIPS e nos órgãos, para tentar esses dados, para que a gente pudesse trabalhar um diagnóstico melhor, e nós não os temos. Então, são tratados como segredo de Estado. E isso é um grande problema, porque nós não podemos ter... Exclui o policial como cidadão, né? E tem... Se ele não entra em estatística? Exatamente, aí são vários aspectos. Primeiro, aqueles que não são profissionais, não são profissionais da área de saúde, o especialista da área da psiquiatria, da psicologia, acaba tratando essa pessoa com algum sintoma psiquiátrico, psicológico, como um doido e um ser inútil dentro da instituição. Não é confiável. Então qual que é o grande desafio que o policial tem? De não transparecer de forma alguma que tem alguma fraqueza, algum problema psiquiátrico, algum problema psicológico, ele precisa de um tratamento, porque ele vai ser excluído do sistema. Ele deixa de ser uma pessoa confiável para a polícia, para a guarnição. Ele é doido. Você precisa ser alijado. E mais, ele não tem mais o direito de sarar mais nunca. Porque ele sabe, o dia que ele assumir, ó, eu tenho um problema psiquiátrico, acabou. Ele não tem mais direito de sarar. Se ele quebrar a perna, ele cura. Se ele quebrar o braço, ele cura. Se ele quebrar o dente, ele cura. Mas se ele tiver um problema psiquiátrico, ele não vai ter mais o direito a essa cura. Por mais que ele passe por um tratamento, por mais que a psiquiatria dê a ele o resultado concreto do tratamento, você agora é uma pessoa equilibrada, que ele se sinta equilibrado. Ele vai ser visto como aquele doido que um dia precisou de um tratamento psicológico, ou um tratamento psiquiátrico. Quer dizer, ele fica marcado, né? Ele fica marcado. Carimbado. Então, qual que é a primeira consequência? Aqueles que têm essa percepção logo de início, ele não vai procurar o psicólogo nem o psiquiatra. Ele não vai fazer o preventivo,
que na minha compreensão seria no tratamento psicoterapêutico, e vai explodir um dia, e aí vai direto para o psiquiatra, e aí a situação está pior. Então assim, nós não temos os dados, porque a instituição não os fornece, a gente fica trabalhando aí com dados que não são confiáveis do ponto de vista estatístico, mas essa situação de como ele se prepara para não entrar, o Estado nos formou assim, o policial não pode ser doente, não pode ter problemas nenhum. Esse é o princípio básico que a polícia colocou desde o dia que nós entramos na polícia. A partir de agora você não é mais cidadão, você não é pessoa, você é militar, não é nem policial. Superior ao... Primeiro te transforma no militar, para depois tentar te fazer um policial, né? E essa realidade precisa realmente de fato ser mudada. O dia que a instituição tiver uma outra percepção, outra forma de formar esse, perdão pela redundância, mas de formar esse profissional, admitindo que ele é um ser, que assim como ele quebra a perna no futebol, ele pode ter um problema mental numa ocorrência policial, que ele é obrigado a dar um tiro, ou que ele é obrigado a presenciar um colega dar um tiro, ou que ele é obrigado a presenciar um colega tomar um tiro, tá certo? Que ele admitir que isso também causa um transtorno psiquiátrico e que ele precisa de um tratamento, mas que esse tratamento pode recuperá-lo e pode trazê-lo à convivência. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Os gestores, vamos dizer assim, de efetivo e não de pessoal, porque nós temos uma crítica hoje, a polícia não tem gestão de pessoas, de recursos humanos, tem gestão de efetivo. Interessa esse número, esse aqui é um número para mim. Ele está disponível para ir para o serviço agora? Tá, então ele é importante, ele é útil. Ele não está, então ele é um problema. Então, enquanto nós não mudarmos também essa percepção de fazer gestão de pessoal, de recursos humanos nessa perspectiva, nós vamos ter problema. Vamos. E agora, falando aí, abordando já, permitindo, a observação do Coronel Mendonça. Vamos deixar para você concluir o raciocínio e depois o Sargento Rodrigues vai falar sobre isso também no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo comercial.